Ortúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 9 de junho de 2010, quarta-feira. Verbete é o 1593. 4 páginas, 41 logias e 6 máximas. O tema, oposto inassimilável. Especialidade, contrariologia. Definição. O oposto inassimilável é a ideologia, doutrina ou posicionamento de outrem, completamente incompatível ou inconciliável com as neo-ideias libertárias da consciência lúcida, empenhada na autorreciclagem e na execução da autoproex cosmoética. A polaridade extrema, as ideias divergentes, as ideologias discordantes, os construtos opostos, o ricochete crítico das vertons conscienciológicas, as neovertons iconoclastas, a cosmoética destrutiva, a impacto-terapia teática, o raciocínio oposto à lógica dos fatos, o respeito aos direitos das consciências de pensarizar e agir como bem decidem, o respeito e defesa dos próprios posicionamentos, a sinceridade, explicitação e transparência da personalidade íntegra, a autodefinição das posições na vida, na socinha ainda patológica, a evitação dos acompliciamentos e comparsarias predisponentes às interpressões grupocármicas, o ato de afirmar o sim, sim, não, não, o assunto a ser esnobado com a educação, ou seja, a banana technique, a gente fala. Na argumentologia tem a taxologia, 30 categorias de opostos inassimiláveis, expostos como exemplos de pesquisa para a consciência lúcida. Na remissiologia nós temos 15 itens e nós chamamos a atenção. Adversário ideológico, antagonismo extremo, antipodia consciencial, contraponto técnico e omissuper, que é a omissão superavitária. Frase enfática. A identificação dos opostos inassimiláveis em todas as instâncias da vida evidencia o nível da inteligência evolutiva da consciência lúcida, dinâmica e prioritária quanto à cosmoética. Você vive identificando teaticamente todos os opostos inassimiláveis na vida diuturna? Desde quando? Agora, perguntas. Treinando o estado vibracional, tenho tido dificuldade de fazer a energia circular do lado direito do corpo e só a sinto fluindo do lado esquerdo. Por que isso acontece? Isso aí é falta ainda de vivência do processo. Tem que insistir, devido à polaridade da energia. O lado esquerdo tem 2 chakras que são do lado esquerdo, o resto tudo é bem centrais. Então ele, às vezes, o lado esquerdo pode predominar em matéria de energia sobre o direito, para quem está assim, iniciando o processo. Os 2 chakras que são mais do lado esquerdo são esplênico chakra e cardio chakra. Essas tudo são centrais, são a linha média. Fiz uma cirurgia de retirada de amígdalas e correção do septo nasal. Havia uma restrição muito grande à passagem do ar, dificultando minha respiração. Várias apneias noturnas. Os resultados da cirurgia foram e estão sendo muito positivos. Esse processo que está instalado deve-se a quê? Havia algum restringimento do laringe chakra? Trabalho com vendas e uso muito a comunicação. O que deve fazer quando as energias, para continuar tendo os bons resultados obtidos desde a cirurgia e ampliá-los? Domine o estado vibracional e abra os olhos para o parapsiquismo. Quem está nas vendas não deve usar vendas com parapsiquismo. Vendas e vendas, vocês estão entendendo? Se você quer vender bem as coisas, não tenha vendas nos olhos. Olhe o processo parapsíquico através, principalmente, a começar do estado vibracional. Agora, isso que você fez é uma cirurgia muito bem indicada. Nesse caso, as amígdalas precisam ser mesmo, mexer com isso.
Havia muito nome para essas coisas aí, etc., antigamente, sabe? É os problemas da criação de formações aí nas vias aéreas superiores. Essas coisas existem. O futebol e o clima futebolístico no qual vivemos no Brasil podem ser incluídos como ludopatias? É preciso perguntar isso? E o nosso samba, do qual temos fama no exterior, pode ser incluído como idiotismo cultural? É preciso perguntar? É preciso responder? O que vocês acham? Olha, eu deixo por sua conta que você parece ser brasileiro. Você, na condição de brasileiro, pode fazer uma, vamos dizer aí, uma meia-culpa, né, da situação, ou autojuízo crítico. Qual a sua opinião sobre o seguinte fato? Uma pessoa está dirigindo um carro à noite e sem nenhuma intenção atropela um cachorro. Que vínculos temos ou teremos com aquele animal? Quais as consequências futuras para esse ato? E se esse acidente ocorre com a pessoa no lugar do animal? Olha, tudo indica que a pessoa aconteceu um acidente de percurso violento que levou para um amargo pecado destrutivo. Isso mostra que tem boi na linha. Será que é só a pessoa que é desorganizada ou ela tem boi na linha e tem gente junto? Tem muitos desses acidentes que foram feitos a quatro mãos. Estou escrevendo um artigo com a temática Reciclagem interconsciencial de uma inversora existencial. Durante o processo de pesquisa e autopesquisa, consultei o livro 700 Experimentos na parte de inflexibilidade. 6 condições limitativas da inversão existencial. O senhor poderia esclarecer melhor a condição limitativa relacionada ao assédio? Qual seria a condição mor que impediria a aplicação da técnica da invex? Há muitas condições mores ou de alta expressão que determinam. Por exemplo, um aborto, o casamento e outras coisas nesse sentido acaba com o processo da invex. Agora, o problema do assédio, ele às vezes não permite a inversão porque o assediador não permite. Depende do nível do assédio. No caso de possessão, por exemplo, não dá invex. Porque cria uma série de problemas, não só com a pessoa, mas com todo mundo que a pessoa vive. A inversão tem que ser uma coisa limpa, abrindo o caminho e não fechando. Agora, assédio, em tese, é uma coisa que tem que ser eliminada, porque senão a pessoa não chega na index direito. Quando faço o EV, sentado, devo curvar as energias conforme a posição do meu corpo? Não, não liga para isso. Pensa na energia e estenda para onde você queira, pode ser para o corpo inteiro. Interessa. Agora, o direcionamento você deve olhar para quem é o objetivo. Minha família anda falando comigo que minha namorada poderia estar fazendo trabalho em banda para me amarrar. Na tertúlia passada, o professor disse que eu poderia ter boi na linha. Eu não sou da sua família, nem estava aí, não chamo Manuel, não estou na barca, nem vou para Niterói, tá certo? O professor poderia usar o seu parapsiquismo para abrir o meu olho e me falar de onde vem esse boi? Olha, eu já dei minha dica, né? Agora o resto, se vire, né? Eles têm que fazer uma força do seu lado. Dê agora a sua participação. É isso? Contamos com você. A deixa, eu já dei. O que o senhor achou da polêmica envolvendo a aposentadoria compulsória da jornalista da Casa Branca, Thomas Hellen, por ter afirmado que Israel deveria se mandar da Palestina e voltar para a Alemanha, Polônia e Estados Unidos? A mídia americana, que é controlada pelos interesses dos donos do poder, aqueles mesmos que fazem parte do governo mundial, que se reúne atualmente para traçar a agenda da política e da economia mundial, condenaram a velhinha usando termos como ignorante. Mais uma vez você está vendo que são os judeus que comandam os Estados Unidos. Isso que fizeram com ela é um crime. Está tudo errado, é anticosmoético. Estados Unidos é o seguinte, vocês estão vendo aí por que em 1966 foi o último ano que eu dei a dica, mas foi um pouco depois, em 69. Eu dei a dica que não queria ficar nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá não tem liberdade de expressão. Aí, a maior prova. No Brasil, não. Eu falo aqui do Lula, falo do Supremo Tribunal, falo do Senado, falo da Câmara de Vereadores, e estamos aí. Aqui tem liberdade de
de expressão. Estados Unidos não tem. Quem tinha razão é Eduardo Said. Olha, Estados Unidos vive falando dos países islâmicos. Dos países islâmicos, em qualquer país, você encontra jornais comunistas editados lá. Procure um nos Estados Unidos. Quer dizer, conta fato, não argumenta. Os judeus não deixam, né? Isso aí tudo é processo dos judeus. Quem manda nos Estados Unidos? É o Estado de Israel. O jeito que as coisas estão, o Estado de Israel via Pentágono e New York, com o dinheiro todo dos judeus lá. Eu te indico que a energia consciencial é a atenção concentrada numa região grande ou pequena, em nosso soma, ou qualquer coisa. Mas se a gente imaginar, no caso das exteriorizações, fumacinhas ou luzes coloridas específicas para cada chakra, determinando isso, não seria uma muleta mental? Sim. Você está falando em imaginação. A imaginação não é boa para nada disso, não. Fato é fato. Para fato é para fato. A gente tem que ter a coisa concreta ou para concreta. Tudo palpável para palpável. Lembra disso. Deixa desse negócio de ilusão, de imaginação, de fantasia. Esgote as suas fantasias no carnaval. Perceba um grande problema que aflige quase todas as pessoas, me incluindo, a falta de prática perante a teoria. É certo que grande parte dos conscienciólogos já sabe na teoria o que fazer para ser desperto. Eu vivo falando isso faz só 60 anos, não é mais do que não, 65, o problema todo é o seguinte, eu dou até os percentuais, essa coisa toda. Agora, é certo que grande parte dos conscienciólogos já sabe na teoria o que fazer para ser desperto. Então, por que tem tanta dificuldade de aplicar esse conhecimento? É lógico que tem que ter. Você passa alguns milênios fazendo besteira, de uma hora para outra você resolve não fazer mais, até amanhã cedo, e aí você é boca torta, como é que fica? Qual o motivo da nossa teática ser invertida para 99% de teoria e 1% da prática? Não, a situação é pior. Tem gente que não sabe nem o que é teática e nem tem nenhuma teoria sobre essas coisas. Então, é muito pior ainda. Se o cara já está com 99% de teoria, já é alguma coisa, já tem uma ideia do que vai fazer. E os que não têm? Quer dizer, a situação é mais embaixo, tem gente pior do que você. Como resolver essa questão? Ter força de vontade para fazer o que já se sabe ser cosmoética eu chamo de autoesforço. Falar é fácil, é no fazer que está o X da questão. Pois é. Eu, quando publiquei o Projeciologia, demorei 19 anos colocando as técnicas do lugar e escrevendo o texto. Tudo que eu coloquei lá, eu fiz experiência. Eu tenho confiança naquilo que eu escrevi. Eu publiquei o livro em 86. Já vão para 24 anos. Eu assino tudo que está ali e até acrescento alguma coisa que está lá. Não tem nada para desfazer das afirmações que eu fiz. Por quê? Eu vivenciei tudo aquilo. De modo que eu sou da vivência. Por isso que é que eu falo a coisa na cara, sou explicitativo, gosto de transparência, sou a favor da glasnost, meto o pau nas corrupções, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no Irã, na Rússia, seja onde for. Nas coisas que eu vejo que está na cara que o negócio é autocorrupção. E os fatos comprovam. E a mídia também chancela. Então, é isso que a gente procura fazer aqui. Esse é o motivo. O problema é o seguinte, 90% de tudo que eu falo aqui não tem muito debate. O povo aguenta, engole. É só os 10% que levanta poeira. Mas os 90% não. Por que esses 10%? É normal, né? São os fanáticos, fanático da religião, fanático da política, fanático da arte, fanático do diabo a 4, diabo a 40, diabo a 400, diabo a 4.000. Dizem que à medida que a consciência evolui, transcende o nosso corpo físico, se modifica para melhor. Vamos supor que uma pessoa transcendesse a consciência de uma hora para outra, de uma forma exorbitante, fora do normal, e que ela fosse iluminada a um nível altíssimo, ela mudaria de forma? Ela mutaria a forma? Sim. O problema todo é o seguinte, se ela tiver de psicossoma, só de pensar ela muda na hora, por causa da autotransfigurabilidade. A outra pergunta que tem é sobre mim. Todos os dias, de acordo com a música que ouço, quando muito inspiradora, ou dependendo do tipo de pensamento, quando muito criativo,
Eu começo a me arrepiar todo, nos braços, na cabeça, nas pernas. A sensação desse arrepio é maravilhosa, tipo um êxtase, muito agradável. Antigamente, esse arrepio, essas sensações eram mais brandas. À medida que o tempo foi passando, ficaram mais intensas. O que é isso que acontece comigo? Mostra que você já mexeu muito com música e a música afeta o seu psicossoma. Você é sensível. Você deve ser um... como é que chama esse aparelhinho? Diapasão. Você é um diapasão das energias, está na cara. Já classifiquei você sem você aparecer na consta. Estou realizando uma autopesquisa sobre flexibilidade, mas tenho encontrado dificuldade em relação à bibliografia sobre esse assunto. Procura nos meus livros, principalmente aí no processo DDD, por exemplo, a palavra flexibilidade. Você vai ver principalmente a flexibilidade para a psique, que é a mais séria que tem. Você teria alguma sugestão de verbete ou livro que possa ser utilizado nesse tempo? Pois é. Pega a enciclopédia e veja, find, procura, busque. Flexibilidade. E você vai ver que as que eu falo mais é a flexibilidade parapsíquica, das energias, etc. Comecei há pouco tempo a trabalhar com energia. Tenho sentido o EV com mais intensidade. No entanto, venho sentindo um bloqueio e até uma pequena dor persistente no lado esquerdo do cérebro. O que seria isso? O senhor pode dizer algo sobre minha energia e que devo focar para acelerar minha evolução das energias? Olha, se a dor é sempre no mesmo lugar, é bom ver, porque pode ser um processo neurológico ou de circulação. Hoje é só passar pelos laboratórios e ver aí quais são os exames que ele deve fazer. Estado vibracional, ele mostra as coisas onde dói, então é preciso da pessoa fazer uma pesquisa. Fala aí quais são os exames. Ecografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância são os principais para fazer esse escaneamento do corpo. Agora é bom Exame de ver imagem. com calma, com detalhe. Qual que é que vê com mais detalhe num caso desse assim no cérebro? No cérebro, a ressonância magnética. É melhor, né? É melhor. Mais Volta aqui, ressonância detalhado. magnética para você. Ele é especialista. E ele assina embaixo. Agora, ó, para o nosso amigo Alódio, que de vez em quando escreve aqui, tudo que você já escreveu, e isso que você perguntou, tudo indica que você tem curso intermissivo, sim. Eu não sei se eu te dou os parabéns ou te dou os pêsames. Isso é com você. Mas, a meu ver, como você está me perguntando, eu falo, tudo indica que você tem curso intermissivo mesmo. Horas antes de votação na ONU, potências rejeitam acordo com o Irã. Isso está na Folha, lá de São Paulo, sobre o mundo, que eles acabaram de publicar. A votação, aquele negócio todo, falando sobre a arma nuclear e falando que as potências, muito antes, já estavam rejeitando o acordo que o Brasil e a Turquia costuraram lá com o Irã. De modo que vocês já estão falando antes do negócio. Outra coisa, saúde bucal e doenças cardiovasculares. Me deram isso aqui do British Medical Journal, a respeito disso, que a pessoa que não escova os dentes, ela acaba tendo problemas cardiovasculares. São os eventos vasculares que criam a doença periodontal. Agora, o que é engraçado é que aqui não está falando nada de sexo oral. Uma das coisas que mais dão processo é o sexo oral. Eu já falei isso aqui antes. Isso aí é do meu curso de sexo somático. A clamídia, principalmente, que é a principal, né? Mas tem mais, né? Tem aquela outra também, mas a clamídia que é a mais brava. E eu não estou falando nada disso. De modo que escovar os dentes, o ideal é 3 vezes por dia, o adulto. Aí eles estão falando em 2, mas o ideal é 3 vezes. É bom a gente clarear isso aí, que é muito sério. Tem um cara que virou para mim, eu vou falar para vocês uma coisa, bem na intimidade do processo sexual. O cara chegou para mim e falou assim, olha, eu estou com poucos dentes na boca. Agora eu estou com vontade de tirar esses dentes, doutor Valdo, e colocar a dentadura embaixo e em cima. Eu falei assim, você deve gostar de sexo oral. Eu falei assim, sim, é por causa disso. E eu não falei nem sim, nem não. Eu falei assim, pensa, o que você vai fazer? Vocês estão entendendo? Com dentadura é coisa pior. Agora, na hora que ele estava acabando o assunto, eu vi para ele e falei assim, olha, mas a dentadura vai te criar um problema estético junto com a amada.
Porque não é a mesma coisa, a pessoa tem os dentes e tem a dentadura. A corega não é fácil. Tem que olhar. Então tem esse outro aspecto. Você ganha por um lado e perde por outro. Coloca assim as duas colunas e vê qual a vantagem. Outra coisa, tirar dente, que está aí fixo. Isso é loucura também. Agora, gente, tem um negócio aqui que eu descobri aqui no Ferry, que não tem lá no Law and Order. Sabe falar com eles para eles fazerem um enredo a partir desse, que esse aqui eu ainda não vi. Só se vocês viram, porque eu não vi também todos os episódios da série. Mas o caso é o seguinte: um doente mental que queira suicidar-se e não tenha forças para fazê-lo, ele se denuncia como autor de um crime que importa na pena de morte. Aí eles matam ele. Vocês entenderam ou preciso explicar mais? Terrível, Ferry. Veja bem, isso tem mais de 100 anos o cara está falando isso. Mais ou menos 100 anos. Terrível. É um fato isso tudo. A gente vê esse negócio do cara que vai, o irmão que fica no lugar do outro, ele fala isso tudo. Mas essa do suicídio aí é que é o bravo. O cara é covarde para suicidar, ele entra na cadeira elétrica. Se apresenta lá no lugar do outro. Agora veja, o crime dele fica duplo. É um crime contra o próprio corpo e também para acobertamento de um outro homicídio. Então ele fica cúmplice do homicídio. O crime é duplo, é terrível. Então isso aí dá um belo episódio do Law and Order. Pode mandar para eles lá, para fazer. É isso em Hollywood e aqui no Brasil que eles queriam que eu fizesse os scripts do roteiro, entendeu? Negócio. Agora, gente, o oposto inassimilável. Vocês já estudaram a situação? O que é que vocês estão achando da situação? Qual é a briga a respeito? Agora, vocês vejam que tem 30 categorias de opostos inassimiláveis. Professor Conveniente pesquisa. Sim. Aqui na letra B, fatologia. O ricochete crítico das verpons conscienciológicas é aquele está dentro dos 30 posições do CPC, aquele verbete do Código Pessoal de Cosmoética. Quem não aceita aquelas 30 condições... a pessoa é por aí, né? Mais ou menos umas coisas assim. Tá certo? Obrigado. Professor Baldo, aqui, uma pergunta. Em taxologia, dentro das 30 categorias, a intencionalidade poderia ter... A intenção, ela está em tudo. Nós vamos estudar qualquer coisa que mexa com a pessoa, você tem que falar intenção, nem sempre eu ponho. Está Mas a intencionalidade está sempre implícita em tudo. Se você for olhar, não escapa nunca. Que a intenção é que faz você se mexer. Eu tirei meu chapéu porque eu tive a intenção de tirar o chapéu, porque agora já está com 20 graus aqui. Entendeu? É a intenção. Porque, e se é a base do oposto, né? Então olhar, né? É a O base. que é que é? Estou em processo de mudanças. Vou morar por pelo menos 6 meses e trabalhar em um lugar com ótimo holopensene, além de ser cercado por muito mato e plantas. Pretendo aproveitar, quer dizer que ele vai entrar para o meu clube, que é a Casa do Tarzan. Pretendo aproveitar essa oportunidade para desenvolver meu parapsiquismo, o qual, na minha opinião, é quase nulo. O senhor acredita que esse tempo, 6 meses, é suficiente para tal desenvolvimento? Olha, se não for para completar, pelo menos para desencadear o processo, vai ser bom, você pode pegar. Outra coisa, se devia a temperatura. Você vai viver no meio da natureza desse jeito, é bom você colocar um pequeno termômetro desse tipo de relógio assim, mas um que pega a temperatura dentro de casa e a temperatura fora de casa. Aquele através daquele fio que coloca lá fora e tem um sensor lá fora. Eu tenho isso todo lado da casa. Então isso é muito importante para você manter sua saúde. Senão não adianta nada. Se você não souber viver com a natureza te pega. Não é só barata ou aranha, não. O negócio é a própria temperatura, mudança de tempo, etc.
Você costuma indicar o EV para a maioria das situações? Sim, não. É praticamente para quase todas as situações do cosmos, porque sem energia não vai. No cosmos existem só duas realidades básicas. É você e energia. Já ouvi pessoas, professores e alunos, que falam que existem situações em que nem o EV seria indicado, pois poderia causar mais problemas do que soluções. Por exemplo, ao fazer EV em um local muito cheio, um local com muito assédio, a pessoa saiu mais desequilibrada, como se o EV tivesse chamado a atenção dos assediadores para ela e não conseguiu bancar. Isso procede? Sim. Só deve pôr banca quem tem autoridade de competência. Quem não tem competência não deve pôr banca. Ainda mais em parapsiquismo, energia, o estado vibracional. Outra coisa, não pode ter medo. Outra coisa, a pessoa fez, aconteceu alguma coisa, qual é o problema? Ela reage, ela exterioriza mais energia, ela não é bem intencionada, ela não tem cosmoética, ela engole o assediador. Você acha mesmo que pode existir ocasiões em que fazer o EV pode mais prejudicar do que ajudar? Nesse caso, outra coisa, essas pessoas, quando fazem um caso desse, elas não estão fazendo EV só. Elas estão fazendo um EV mal assistido. Em primeiro lugar, por elas. E segundo, talvez, por assediador que já tinha antes. Agora, é muito bom o EV num caso desse, porque vai denunciar, vai dar o diagnóstico de uma doença que está até agora acobertada. De modo que vai com calma. Se o funcionário quer sair do emprego, é cosmoético o empresário fazer acordo com o funcionário para ele receber o seguro-desemprego, ou correto é ele pedir a conta? Olha, aí depende da situação. Como é que é isso? A gente tem que examinar mais dados. Isso aí, vamos com calma. Quanto tempo a pessoa está lá trabalhando? Como é que é isso? O que é que ela tem? Qual é o saldo? Isso aí tem uma série de coisas. Eu não posso dizer em tese que sirva para todo mundo. Vamos com calma. Suspeito que minha sogra esteja sendo assediada. Ultimamente ela tem frequentado a Igreja Mundial. Penso que isso possa ter alguma relação com assédio. Sabendo que ela tem a cabeça um pouco fechada, devo falar sobre conscienciologia? Devo exteriorizar energia para ela? O que o senhor acha melhor fazer nessa situação? Olha, exteriorizar energia, não paga imposto, e você pode ajudá-la. Faz força. Agora, o mais é você que sabe, né, a peça. Como é que é, né? Se ela é acessível, como é que é. Porque às vezes você vai criar problema para a excelentíssima senhora, sua esposa. Mas sogrinha é uma coisa muito delicada. A gente tem que carregar como se estivesse com ovos na mão. É a sogrinha. O negócio é muito sério. Na condição de sogra, eu acho mesmo. Pode falar. Na fetologia, na segunda linha tem construtos opostos e na quarta linha tem raciocínio oposto à lógica dos fatos. Eu queria que o senhor fizesse o contraponto dessas duas coisas. Quando é que o raciocínio oposto... Aqui, os construtos opostos. E a outra, o que você está raciocínios opostos à lógica dos fatos. Raciocínio oposto à lógica dos fatos. Sim, os construtos opostos são essas verpões, por exemplo, que às vezes eu trago e que tem coisa muito delicada que a pessoa tem que ver, porque senão ela pensa que está sendo contraditório. Então isso tudo tem que se examinar. Agora, o raciocínio oposto à lógica dos fatos é aquela pessoa que é burralda, burrilda e burroide, que vai contra os fatos, briga com os fatos, porque ela tem uma priorismose. Ela tem um pensamento fixo que ela não quer sair dentro do pensamento. Então, com isso, ela faz besteira. Então, o processo é uma coisa, é muito diferente uma coisa da outra. Não, eu sei que é diferente. A minha pergunta, o meu questionamento é assim, o raciocínio oposto cria um certo tipo de construto, não é? Todo raciocínio é um construto. É um construto, é isso que eu queria saber. Agora, assim, o cérebro bem desenvolvido, um cérebro bem equipado, ele consegue construir um raciocínio oposto, em que nível de falta de experiência? Entendeu? Porque eu penso assim, que toda experiência... Eu não sei o que você está querendo. Por exemplo, você está querendo o seguinte, uma pessoa sabe isso aqui, mas não sabe isso aqui. As duas coisas têm relação.
através disso aqui, ela pode deduzir isso aqui. É isso? É, mais ou menos isso. Pode. O processo, aí é o problema de dedução e indução. Ela conheceu uma coisa, induza ela a fazer uma dedução sobre a outra coisa. O processo é indução e dedução. Só pensar. E esse construto... Agora, o caso é o seguinte, se tem muito equilíbrio de manter o discernimento em ambos os lados, né? E não puxar brasa para ninguém. A coisa mais dura que tem é a paixão, é o fanatismo. Entendeu? É uma definição cega da pessoa. Não, eu me defini, meu posicionamento é cego, é aqui, eu não mudo. Essa inflexibilidade é que é o problema mais sério. Se a pessoa vai ponderar de um lado do outro, colocar na balança, fazer o contrabalanço, ela estudar, aí vai ter discernimento, ela chega sempre a uma conclusão melhor. E lógico, e racional. Agora, a ponderação é que leva a isso, não tem outra saída. Você entendeu? De modo geral, eu estou falando assim, abarcando o processo que você está perguntando. Foi isso que eu entendi? Certo? Foi isso sim. É porque eu tenho uma outra questão comigo, que é assim, ó, o quanto que você abrir para um construto, vamos supor, oposto no sentido de ser mais elevado, do que você tem capacidade, alguma coisa assim, e mais na frente aquilo estourar, entendeu? Porque não foi bem construído. Não, mas todo construto acaba estourando lá na frente. Isso é a técnica do Popper, Karl Popper. Como é que é a técnica dele? Vocês sabem? Processo da hipótese. Tem que falsear toda a hipótese. Ela tem que ser substituída. O seu construto atual é uma hipótese, é uma teoria. Nós temos que dar um jeito de falseá-lo. Vamos acabar com ele. Para caminhar, para que o nosso pensamento progrida, ele evolua, desenvolva. Então esse é o caminho natural, então. Isso é normal. Isso é positivismo. É positivo, é isso que eu queria saber. Se era gente, a destruição é positiva. Você pensa bem, uma pessoa está com 120 anos, com todos os órgãos já em falência, e ela vai continuar vivendo mais 100 anos. O ideal é reformular isso, é destruir isso, começar tudo de novo. A vida humana com o processo da Seriex é inteligência. Isso, né? Já ensina isso, né? O cara ficar aqui, Matusalém, viver 1000 anos, mas só pisca, mais nada. Não dá, né? Viver piscando só. Como é que faz? Você entendeu? Então, é uma posição muito inteligente e muito produtiva o processo da renovação. Por isso que a reciclagem é a Ressex aí, a Ressex é a nossa turma que estuda isso e tal. Ressex. É necessário haver destruição. Por isso que é que eu estou falando aqui. Eu falei junto, cosmoética destrutiva, impacto terapia teática. Não é só desconstrução, às vezes é destruição. É aquele negócio que joga e faz a demolição. Às vezes é necessário. Você já pensou, por exemplo, um local que era da máfia, cheio de criminosos, mataram um monte de gente, fizeram tortura lá dentro. O ideal é vir com a turma da demolição, derrubar aquilo tudo, fazer um jardim, pôr a fonte de água limpa, né, para ver se melhora. Muito embora no início a água pode sair suja. Tem que estudar tudo. É isso. Mas o que você acha? Tem lógica isso? Fala mais se não está claro. Não, está claro, sim. É porque eu queria saber, assim, da validade disso, sabe? De você... até eu já conversei com o senhor, de ficar criando teoria, ou estudando coisas assim, muito né, acima, e depois você não está com um construto completamente criado, assim. Qual é a validade disso? Nenhum construto é eterno. Presta atenção. Eterno, ao que me consta até o momento, é só você. Eu tenho minhas dúvidas sobre a turma. Hoje eles não estão. Não, ele está vendo. Eu tenho minhas dúvidas se ele é eterno. Ainda tenho minhas dúvidas. Tem que aperfeiçoar alguma coisa para ser eterno. Agora, você, por exemplo, você é eterno. Não, mas em tese é o seguinte: a inteligência, ou seja, a consciência, tudo indica que é eterno. O mais. Como diz lá no Rio, esse mundo só tem o trocador e o motorneiro. O resto tudo é passageiro.
De modo que, vamos com calma. Tudo é passageiro, com exceção do trocador e do motorneiro. Motorneiro é o chofer, entende? O caso também é esse, mas eles colocaram o motorneiro que é para dar a rima, para ficar certo. E está certo de motorneiro. Professor. Pode falar. Só um complemento em cima dessa questão da rosa. Eu acho que, se não me engano, no Projeciologia, que tem um trecho que o senhor escreveu lá, fala que o verdadeiro cientista é aquele que trabalha para refutar a sua própria, é isso que eu estou fazendo aqui o tempo todo, toda hora você não vê. Eu quero que me fale o contrário. Não, arranja uma ideia ao contrário dessa. Dá um jeito, me derruba. Eu estou aqui para ser derrubado. Vamos, dá um jeito. Para ver esse. Agora, não pode dar golpe de puxar o tapete, não. Tem que derrubar direto, cara a cara, senão não vai. Tá certo? Esse é o caminho. Mas então, Oswaldo. Justamente falando de destruição que você estava falando agora. No caso, concretamente, vamos supor, do ex-campo de concentração de Auschwitz. É melhor fazer a reurbanização do local, ou dada as condições de que tem pessoas que ainda não aceitam que houve um holocausto, conservar como museu da memória? Não. O problema ideal é o seguinte: se não tem sobre aquele assunto nenhum local para mostrar o que houve na história, deve separar uma parte para mostrar a parte essencial, mais draconiana, mais, vamos dizer, violenta, mais sanguinolenta, e deixar para mostrar como é que é. Entende? E o resto mudar. Mas agora, quando for fazer isso, aquele lugar que for o museu tem que ser também estudado, com calma, porque senão aquilo continua destilando. Em vez de ajudar, vai piorar. Por isso que precisa ter cuidado com isso. Às vezes, em certos lugares, eles tiram determinadas peças, ou móveis, ou condições do lugar, e muda para outro para fazer um museu específico. Isso é melhor, porque dilui o processo de energia. E aquele outro lugar é destruído e se faz uma renovação, uma reciclagem. Uma coisa semelhante como foi feito, por exemplo, lá na Espanha, com o negócio do Museu da Inquisição? Não, é o que foi feito, por exemplo, na minha faculdade de medicina. E lá tinha masmorra, foi muita coisa que veio do século XIX, lá, do presídio. Então foi feita a escola de medicina lá dentro. 40 anos depois eu passo lá, ainda chamo a Marina para ver. Fala assim, olha, aqui é que era masmorra. Olha bem, até passando aqui de fora a gente sente que as energias são desagradáveis. Agora, lá durante muito tempo eles colocaram o departamento de anatomia humana. Agora, quando nós chegamos dessa vez, não era mais, mas mesmo assim ainda não mudou. Agora, aquilo já tinha mais de 40 anos. Eu vi isso tudo acontecer para fazer a renovação. Agora, o prédio não foi demolido. E aquele local das masmorras foi onde eu vi um cara que uma vez estava enforcado. Eu vi muitas coisas, porque eu trabalhei muito tempo, né? Trabalhando lá, mesmo depois que eu fiz os cursos, tudo. A primeira vez que eu entrei lá, o doutor Olavo me deu um joelho para fazer dissecção. Joelho não é fácil. Eu tinha que olhar os ligamentos todos com tudo, não podia faltar um. E lá vou eu fazer a dissecção do cadáver no joelho. Foi a primeira incumbência que ele me deu no departamento de anatomia. Agora, foi lá que eu vi uma opção de coisa, que eu já falei aqui. Né? Mas um dia eu cheguei lá e vi um cara de pendurado. Às vezes não mudaram nada. Estava de pendurado porque ele tinha suicidado quando era masmorra. O cara ainda estava lá. Eu vi a situação toda assim. Me deu um susto na hora que eu chego. E o povo todo lá. É grande o ambiente, tudo. Aí você veja, 40 anos depois, as energias estão lá. Você sente a energia desagradável. Você vê na hora. Pesa. Entende? Então, o que eu vejo é o seguinte, o ideal mesmo é demolir tudo e começar tudo na estaca zero. Fazer uma razia, passar trator. É o único jeito para limpar a coisa melhor. Porque justamente é isso aí o que eu sinto quando eu vejo um vídeo atual de Auschwitz. Né? Agora, os lugares que têm as piores situações que eu vi na minha vida foram na Europa.
Em alguns lugares o ambiente é de morte, você sente assim a distância. Na América, o pior lugar que eu vi foi no México, que é lá o vale lá do México, lá das pirâmides. Aquilo lá é terrível. Eles devem ter matado milhares de pessoas durante séculos. Eu não sei como é que foi. Eu não vou no bico do que eles falam na história, porque pela situação que ela é muito pesada, mataram muita gente, são milhares de pessoas que morreram naquelas pirâmides. O lugar da pirâmide lá. É aquele vale que tem lá. Não é fácil. Ciências que ficam eternamente, por exemplo, nesse caso, ela ficou lá comatosa, na mesma posição que ela foi enforcada? Como é que é isso? Ou ela sai dali e volta para aquela posição, ou ela fica ali parada como se fosse dormindo? Você está falando o quê? Não, você deu exemplo a situação da pessoa, a situação da pessoa no local? Não, da pessoa da consciência que morreu ali, por exemplo, enforcada. Sim. E ela fica ali, direto como se fosse dormindo? Junto, ou ela fica da volta e volta? Atrai. Como o povo solar que está pensando nas coisas dela, eles acabam fazendo evocação. Essa evocação prende a pessoa lá. Entende? Cada energia. Eu nunca vi nenhum local desses negativos sem consciência perturbada no meio. Nunca. Nem lá em Angra dos Reis, com aquele negócio dos os conventos que havia lá. Não, é horrível, eu estive lá. E lá você sente também a cidade inteira, isso. Agora isso é negativo. Então você veja, é difícil, é muito difícil isso, a gente pensar nessa situação. Para melhorar isso não é fácil. Trabalhar muito. Por isso que às vezes a renovação ideal mesmo é a demolição. Né? Começar tudo na estaca zero. Eu já vi gente que viu, assim, fazenda da época da escravidão, ele chegou à conclusão que não adiantava fazer a demolição, não. Não, eu vou fazer um buraco aqui, até limpar tudo. Eu comecei a trabalhar com a terra. Ele achava que a terra estava impregnada também, pelo ambiente que havia. Isso é numa fazenda. Não é fácil, Minas Gerais. Tem de tudo. E, sob certo aspecto, às vezes ele estava com razão. Ele começou a fazer um buraco lá. Eu falei assim, o que você vai fazer? Olha, eu ainda não pensei. Eu falei assim, o ideal é o seguinte, enche isso d'água e põe peixe aí. Vamos ver o que dá. Cria carpa. Põe vida, né? Não, cria carpa, para vitalizar o processo. Agora, o ambiente era mais ou menos do tamanho aqui do Pertubiar. O ambiente lá do lugar. Professor? Agora, eles mataram muita gente lá, que ele estudou naquela fazenda, sabe, da escravatura. Aqui. O senhor está falando de lugares negativos de uma dimensão relativamente pequena. Isso me fez lembrar que em Nagasaki, no Japão, tem um obelisco que marca o epicentro da bomba. Sei, mas lá, e tem um museu também, né? Mas lá eles fizeram bem de fazer. Agora, veja, o papai aqui foi ao Japão não sei quantas vezes. Tinha gente que até era colega meu que ia ver. Eu nunca fui nem a Nagasaki, nem a Hiroshima. Fora do corpo eu vi muita coisa no Japão. E como é que passei lá, às vezes temporada grande. A gente saía do corpo à noite. Certo. Eu não fui lá. Tem um monte de coisa, né? Mas pensa bem, em alguns minutos morreram 100 mil pessoas, como é que fica? E eles têm um museu que conta toda a história, com muitas fotos, objetos. Sei, mas isso é bom. Até hoje sabe fazer. E outra coisa, lá, quem devia dirigir lá são os americanos, estadunidenses. Foi eles que jogaram a bomba. Eles deviam estar lá, não era japonês. Okay. Acho que devia ter americano dirigindo isso. E vocês me perguntaram o que é que eu achava. Não, eu só acho que vocês deviam colocar americano nisso. Contrata os americanos para mostrar o que eles fizeram. Isso aqui é uma obra nossa, tal, etc. Sabe mostrar isso aí. Como é que é? Tem personalidade ou não tem? Tem que honrar aquilo que fizeram. São os meus antepassados que fizeram isso aqui e tal. Agora a nova geração deve falar assim, né? Barra é pesada. Entrasse na exemplologia, o segundo exemplo, o oposto inassimilável sutil. O
o oposto inassimilável, sutil, o posicionamento inconciliável de outrem, exigindo análises mais acuradas em função da complexidade ou sofisticação do assunto. Sim, o que é que você quer? Eu queria que você comentasse isso aqui. Isso. Porque às vezes o problema chegou de uma tal maneira que a pessoa está sem argumento até para dar o contra. Ela não entendeu nada, quer saber mais das coisas. Às vezes é necessário, né? E o processo dessa oposição inassimilável, é bom a gente mostrar tudo. Uma das coisas que nós temos dificuldade para o povo entender é a própria Invex. A Invex o povo tem dificuldade para entender, não é isso? Mas tem muita coisa. Por exemplo, tem gente que não entende de modo algum o processo da antimaternidade cosmoética. Há uma dificuldade. Você falar em gestação consciencial. É preciso debulhar isso com muito detalhe, mostrar a realidade. Eu testemunha de Jeová durante 14 anos e há 3 tive acesso ao Espiritismo. Isso clareou muito minha mente, mas havia lacunas. Há 2 semanas estou assistindo às terturas e também adquiri os livros da Conscienciologia. Identifiquei que faço trabalho assistencial sempre e me lembro deles com clareza. O problema é que na vigília tem reação desproporcional de pânico a qualquer situação de perigo. Por que isso ocorre? Se na outra dimensão temos tanta calma diante das mesmas. O senhor poderia me esclarecer se é somente físico ou tem algo mais? Não, nesse caso aí tem algo mais, né? Tem o processo extrafísico. Uma outra coisa, se de ver quanto tempo você teve na testemunha de Jeová, e que você deixou. E esse negócio, por exemplo, de espiritismo também, porque tem os guias cegos nessa história, né? Você tem que ver como é que é isso. O que você fez no espiritismo? Se mexeu com o processo de desenvolvimento mediúnico? Isso tudo tem relação com a pessoa que sai. Se examinar isso aí. Tem que ver. Agora, que tem processo extrafísico, é lógico que tem. A ordem. Minha mãe tem 85 anos e está sofrendo muito com a doença de Parkinson. A nível multidimensional, o senhor pode falar sobre essa doença? Olha, tem que ter muita paciência, porque é um dos jeitos de terminar a vida humana, é a doença de Parkinson, né, atualmente, o processo todo. É fácil. Tem que ter paciência, muita, vamos dizer, cuidadologia, que é a coisa mais séria aqui, é a cuidadologia para a sua mamãe. Esse é um caminho, é o jeito. Já ouvi pessoas dizerem que em parapsiquismo é bom desconfiar até dos amparadores. Sim, concordo que até você tenha certeza de que se trata de amparo, é bom manter o senso crítico afiado. Sim, os amparadores gostam muito de você fazer interpelação a respeito das coisas com eles. Mas, uma vez que você saiba com certeza que é um amparador, há espaço para desconfiança? Não é só desconfiança, tem mais coisa nisso, a coisa é mais embaixo. Você, por exemplo, às vezes não entendeu o que é aquilo que nós estamos falando, a pessoa não entendeu aquilo que o amparador está querendo. Então, eu preciso interpelar, conversar, dialogar, fazer interlocução. Entendo que o discernimento deve estar sempre ativo, mas eu acredito que a base do relacionamento do amparador conosco é a confiança. Sim, existe confiança sem interlocução? Eu não conheço. Eu não tenho isso. Eu não sei viver assim. Eu, para ter confiança numa pessoa, eu tenho que ter liberdade de perguntar o que bem entender dessa pessoa. Senão, confiança que eu vou ter. Alguém aí tem confiança no escuro? Isso é confiança? Na minha terra é amaurose, quer dizer, cegueira, besteira, bobagem. De modo, essa sua questão, você tem que pensar bem. A confiança só existe com explicitação de tudo. Não tem nada. Entre amigos, por exemplo, você pode perguntar tudo. Perguntar não ofende, tem que saber. Perguntar, indagar, investigar, pesquisar. Enfim, ciscar. Igual todas as galinhas do galinheiro. Até o galo, às vezes, cisca. Qual a melhor abordagem a ser utilizada ao trabalhar com as energias e fazer atalhos de maneira teática, trabalhando como infiltrado dentro de um centro santo daime? No dia das minhas palestras em laboratório, toda quarta-feira, ninguém tomará o chá. Isso eu já consegui.
Poderia me dar alguma dica para enfrentar esse tipo de oposto inassimilável? Como ser diplomático com as consciências responsáveis pelo centro? Eu sei que posso assistir com qualidade a Cosmoética. Olha, o ideal seria você escrever um livro e dar um livro gratuito para cada membro lá do Vegetal. É uma saída. Agora, escreva um livro sobre os assuntos. O que é que tem de negativo no Santo Daime? Vale a pena. Tudo que você viu, as experiências que você teve, situação que é. Olha bem as questões de criança. Ainda não foi feito um livro bom. Uma pessoa que esteve lá dentro e que fez o negócio para fazer uma crítica, para demolir o processo. Ainda não saiu. Eu tenho lá na minha bibliografia um monte que eu já escrevi sobre isso, aqueles caras todos que andaram escrevendo, mas um grandão mesmo, aquele livro ainda não foi escrito, não. Alguém que foi encapsulado perde totalmente o domínio sobre as próprias energias, a pessoa fica anulada. Poderiam dizer se eu tenho curso intermissivo? Eu não sei se esse aqui é aquele cara do Rio. Você é o cara do Rio com esse nome? Se é aquele cara do Rio de cabelo espetado, você tem curso intermissivo, que eu já vi você, né? Eu não sei se você é ele. Você é. E alguém sabe quem? Eu não sei, né? Eu preciso ver, né? Agora, o caso é o seguinte, a pessoa que é encapsulada depende do nível de encapsulamento. É preciso ver. Às vezes, temporariamente, ela fica um pouquinho circunscrita, sem, vamos dizer, dentro de uma, aquela esteira que o cara pisa e ele fica de cabeça para baixo. Às vezes, dá uma dessa. Depende do que é. Te dizer, né, o tipo de encapsulamento. Pode falar. No caso lá de Hiroshima, Nagasaki, como é que é a assistência para o pessoal todo que dessomou ali? É uma assistência de milhares, né? Pois é, mas como é que é feito isso? Já pensou? A barra é pesada. Eles são levados para uma comunex específica, alguma coisa? Né, vários lugares, se fala muito nisso. A situação não é fácil. Separa? Olha depois os livros do André Luiz, que toca nesse assunto depois da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, o que havia? De vez em quando tem, ele toca nos assuntos. Pensa bem que você vai ver que é possível. Um avião que cai, mata 5 pessoas, é um monte de consciência que está lá para ver, uns para chupar a energia, o outro para ajudar. Agora pensa bem a hora que morre milhares de uma vez só, num terremoto, num furacão, num tsunami, num vulcão, tem de tudo, é muita gente. O negócio é assistência coletiva, né, grandona. É fácil. Pensa só que você tem uma ideia como o negócio é sério. Agora, o mundo já tem muita coisa e a gente que faz assistência, você está sempre mexendo com problemas e condições, às vezes, patológicas. Eu, nas minhas viagens, em certos lugares, eu evitava o quê? Patologia por patologia eu já tenho todo dia, eu já sei como é que é, não preciso. Agora, ainda vou no lugar para ver mais ainda, apenas por curiosidade. Isso é morbidez, isso é grotesco. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso. Né? Fascínio pelo grotesco, não dá. Tem que acabar com isso. Esse foi o motivo, por exemplo, que eu não fui da vez. Tem vários lugares que eu não fui. Alguns eu não fui também por causa do processo político, o ambiente já é negativo mesmo. A Rússia, por exemplo, na época dos comunistas, né? A Índia, aqueles negócios todos, aqueles negócios dos intocáveis, não dava, né? Eu já ia no lugar, eu já teria dificuldade de pensar bem lá. Eu ia começar a ver só as coisas erradas. Isso aí é muito ruim. Não, mas outros lugares você já foi de propósito. Hein? Mas, em compensação, outros locais você já foi de propósito. Não, a gente vai também para fazer, por exemplo, desassédio, poltergeist, combater o negócio. Aí é exorcismo, né? É para fazer desassédio. Isso aí é outra coisa. Agora, por exemplo, eu já fui em lugares também bons, você tem que olhar. Por exemplo, Lourdes. O lugar, quando eu fui, era positivo, porque o povo tudo estava pensando mais no positivo. Muito embora todo mundo estropiado, mas bem arrumado. Valdo. O ambiente era bom. Valdo, aqui, Marilza. Aqui. Dentro dessa questão de você tanto ir no físico como no extrafísico,
a qualquer local desses que já foi atingido por uma grande catástrofe, no caso, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, existiria algum problema, alguma radiação mais sutil ainda na atmosfera ali, que poderia um sensitivo captar? Que tem o processo da radioatividade, é óbvio, né? Que ainda tem gente morrendo lá até hoje. Isso aí não sai assim. Gente, tem aquele negócio daquele filme do Los Alamos, que eles filmaram lá. Todos os artistas depois morreram. Câncer. Câncer no coração, câncer no pulmão, câncer não sei aonde, câncer no intestino, câncer na cabeça. Ovaldo. Todos os atores e atrizes do filme, a maioria deles morreram, Alamos. Na época de Chernobyl, eu lembro que você tinha programado ir até lá, né? Está lembrado disso? Fora do corpo a gente vai. Fora do corpo. Fora do corpo eu vou até naquele planeta que está cheio de consréu que acabou de chegar. A gente vai. Mas espera aí, deixa eu terminar. Fora do corpo, porque a defesa é maior. Agora, fisicamente... É outra coisa. Eu vou para arranjar dor de barriga? Não, dor de barriga a gente já tem em casa, não precisa de arranjar fora. Cólica intestinal. Mas você chegou a fazer alguma pesquisa daquelas projeções lá em Chernobyl? Você chegou a pesquisar alguma coisa? Cheguei, mas eu queria ir lá, mas não era por causa disso não, Marilda. Eu queria ir lá por causa das coisas que eu vi fora do corpo. Porque havia um local que eu vi que havia os russos debaixo da terra fazendo um negócio muito grande. E nunca eu vi isso na mídia. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Para mim, eles destruíram aquilo tudo e ficou por isso. E os russos não gostam de falar o que erraram, eles ficaram quietos. Pode ser que um dia vai aparecer alguma coisa. Agora, tinha uma verdadeira cidade subterrânea fazendo experiência. Eu lembro que você comentou algo a respeito. Então eu queria ir ver se tinha alguma relação com aquilo lá. Você tinha combinado com a Ana Paula? Eu não sei onde é. Eu sempre supus que o lugar era na Sibéria. Mas eu não sei bem se foi. Então, na área lá de Chernobyl, o que eu queria ver foi isso. Mas eu não cheguei também a conclusão nenhuma. Não chegou, Os amparadores também não falaram nada. Eu fiquei quieto. Sei. Eu tive uma experiência uma vez lá no Pátio dos Milagres, em Congonha dos Campos, lá em Minas. Tem a igreja principal, a igreja do Bom Jesus, e na frente tem um pátio enorme, onde ficam os peregrinos. E eu fui lá fazer... do Aleijadinho, né? Cobrando aí igual. Nossa, aí eu cheguei assim no pátio, já era noite, estava vazio, né? Aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, como é que é o extrafísico aqui? Aí eu fiz a percepção do extrafísico, foi terrível. Pois é, mas conforme o lugar é terrível, mas conforme o lugar não. Foi terrível. Por exemplo, Lourdes, na França, quando eu fui, eu levei o Chico lá, porque o Chico queria conhecer o negócio, por causa do processo da santidade. Porque essa dona de Lourdes, para mim, foi uma das grandes dessa história toda, aquela mulher lá. Agora, lá tinha ambiente positivo, em Lourdes. Eu fui lá, tinha ambiente positivo. Agora, por exemplo, eu já falei aqui, eu nunca fui a Sabará, Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Nunca fui por causa das cavernas, aquele negócio todo, que eu já tinha ido fora do corpo e vi que o ambiente não era bom. Outra coisa, sem Minas Gerais, eu nunca fui lá. Pesadíssimo a energia lá. Não dá. Isso é igualzinho o caso, por exemplo, de lá o processo lá perto do Rio, né? Aonde, depois que colocaram as coisas lá, o negócio todo, eu nunca mais apareci. Eu estive lá uma vez com o Chico para fugir do povo em 64. Nunca mais eu voltei lá. Aonde? Hein? Angra dos Reis. Nunca mais eu voltei. Não dava. Quando eu fui lá, que a gente saiu lá, que nós estávamos fugindo lá da imprensa, aquela coisa toda, eu falei com o Chico, eu nunca mais vou aparecer aqui. De modo que aquele negócio da ilha, que você está querendo que a gente arranje a ilha, esqueça. Não dá. E tinha a ilha de Cataguá, que eu estava querendo que talvez, eu falei, não, eu posso comprar essa ilha aí, vamos dar um jeito nisso. Se você quer, mas agora vai ter que colocar um gerador, que aí não tem eletricidade. Mas a hora que a gente viu a situação toda, eu pude mostrar para ele, pessoal, não vale a pena. Ele reconheceu, a gente desistiu. A gente já sabia até quem era o dono da ilha, era um capitão do exército. Mas eu nem quis fazer o negócio. Agora, a ilha era o seguinte, ela, de Cataguá, a maré está baixa, são duas ilhas. A maré sobe, é uma ilha, entende como é que é? A maré sobe, são duas ilhas. Era uma ilha só.
É para a vida duas. Entende? A parte do meio. Agora, então, ali, qualquer coisa que fosse fazer, dá problema. Mas não é grande, não. É como se fosse lotear o mar. Você loteou o mar. Entende? Agora, para escrever, era um jeito, porque o Chico está sempre preocupado em arranjar um local que ele pudesse ficar sem ninguém. Aquilo estava uma loucura em cima da agenda, o povo tudo em cima. Então, uma ilha dessa, a ideia, foi ideia dele mesmo, com a história. A hora que viu a ilha de Cataguá, nós fomos lá para ver. A gente viu a água estava começando a subir, etc. Pois é, agora aí ó, vai partir, ficam duas. Então, você compra um apartamento, que é um quarto. Mais à tarde ele vira dois. Entende? O negócio não é fácil. Agora, a ilha é muito simpática. Ela fica perto da Ilha do Boi. Eu nem sei se tem, porque lá você sabe, tem um monte de ilhas, né? Aí eu não sei nem se ela, como é que continua, nunca mais vi. Eu só sei que era perto da Ilha do Boi. Ilha do Lobo, é o lugar. Ilha do Lobo. O nome era Cataguá, que era o nome dela. Tudo é experiência, né? Valeu. Experiência. Valeu. Agora, gente, dentro do processo aqui, ó, desses opostos inassimiláveis, e meus dados aí, na própria enciclopédia, tem um monte dessas listagens do jeito que tem essa aqui. Anticosmoética, antissumanidade, asnocracia, astrologia, besterol, cinismologia. Isso tudo tem várias verbetes que a gente está estudando os processos das deficiências humanas e nós falamos nesses assuntos aqui. Uns diferentes do outro, mas quase sempre tem 10, 20, 30, 50. Esse aqui tem 30. A gente falando, a lavagem subcerebral, a ludopatia, o mito, a pseudologia, o regressivo consciencial, a religião, riscomania, sacralização. Isso tudo aqui é problema para vocês. Quer dizer, problema para vocês descartar. É dos outros, né? Toxicomania, terrorismo, tabu, tradicionalismo bolorento, vidiotismo, ilicitude, infiguração, crendice, cultura inútil, demagogia, dogmatismo, circuncisão. São coisas para a gente pensar. A Terra ainda vai demorar muito até a gente ficar livre disso. Como é que vai ser? É preciso de muita reeducação, muita escola que precisa para acabar isso tudo aqui. E olha, aqui não tem nada ainda, a gente não colocou nada do mensalão, com todas as corrupções que tem. Se colocar, vem mais 30. Mas pode falar. Paradoxologia. Sim. Podia também comentar esse paradoxo aqui. Paradoxo crítico máximo, prioridade do oposto inassimilável e princípio da inseparabilidade, grupo kármico. O problema todo é o seguinte, como é que fica? Isso aí é um paradoxo terrível. Você, às vezes, já quer ficar livre da pessoa, mas você não pode. Você ainda está devendo a ela. Então, você tem que fazer mais alguma contribuição, a mensalidade, entendeu? Até ressarcir toda a sua conta com a pessoa. Então, o problema é esse. A primeira coisa é fazer o relax. Fica tranquilo e vamos saber conviver com a pessoa, seja o que for. Não tem outra saída. Agora, o problema é saber conviver sem acompliciar, para não piorar aquilo que já está ruim, para não levar para o péssimo. Então, o paradoxo crítico máximo. Prioridade do oposto inassimilável, princípio da inseparabilidade do grupo kármico. Quer dizer, você vê que tem que dar. É um oposto inassimilável. Não dá para admitir aquilo. E ao mesmo tempo você não consegue. A pessoa é a favor da pena de morte, você não é. E ela faz a questão daquilo, ela só mexe com aquilo. Eu já vi uma pessoa assim, só defendia a pena de morte. Eu pensava naquilo o ano inteiro. E eu, o pior da história, não era advogado. Agora, então, você vê, de um princípio da inseparabilidade do grupo kármico. Mas era uma pessoa que você tinha que ter. Porque tinha gente próximo, processo de família, como é que faz? É um negócio. E o outro que tinha uma haploteca, uma big de uma coleção de armas com munições e tudo. E outra coisa, toda semana, principalmente nos finais de semana,
Ele estava lá polindo as armas para ficar cada vez mais brilhante. E tudo funcionava. De vez em quando eu desconfiava, não parece que aqui enferrujou não sei o quê, eu vou limpar e vamos dar uns tiros, vamos ver se funciona. Então eu pegava a arma. Agora veja, é duro, né, você ver essas coisas todo o ano inteiro. Como é que fica? E em Minas, por exemplo, eu via muita gente que fazia caçada, né, sem motivo nenhum. Matava pombinha, a chamada pomba trocal. As pombas trocais parecem com essa que nós temos aqui. É pomba do mato. Só que tem que ler mais brancas. Essas aqui são mais cinza. Né? Pomba trocal. Você já viu falar em trocal? Pomba trocal? Isso aí é do interior. Ora, os caras que iam só para pegar essas pombas para comer. Porque a pombinha, depois de cozida, frita, que é o negócio todo, ela fica parecendo o frango ao primo canto. Não, frango ao primo canto. Parece, você sabe o que é o frango ao primo canto? A pombinha fica frango ao primo canto. É um problema. Agora eu vi isso tudo, faz muito tempo. Professor Baldo, aqui em sinonimologia, o senhor 09 põe desassimilação cognitiva. Desassimilação cognitiva. Pois é. Como é que você faz a desassimilação daquele conhecimento? Sim, agora, a desassimilação cognitiva não favorece a separabilidade grupo-kármica? Sim, mas... Pero lo pensé. Aqui, do ponto de vista de você reagir, do seu posicionamento, do modo de você pensar. Mas às vezes não separa você da pessoa. A vida continua, vocês juntos. Isso é que eu digo. Entende? O conhecimento você pensa de um jeito, a outra pessoa pensa do outro jeito. Mas vocês não se separaram. E o pior da história, às vezes estão no mesmo quarteirão. Aí começaria o princípio da assistenciologia? Aí vem a inseparabilidade do cara. O que tu queres? Mas como é que você sabe se já pode separar ou se não pode? Como é que você vai saber isso? Com o tempo você vai vendo, você sente dentro de você as reações. Qualquer pessoa que tem relação com outra consciência, ela tem as sensações da energia daquela pessoa. Com o passar do tempo, aquilo fica anulado, não tem mais força. Não atua sobre você. Aquilo não funciona. Então fica livre, não tem jeito. Você já fez o que era possível, não tem mais jeito. E aí é o seguinte, quase sempre quando a pessoa faz isso, ela começa a fazer assistência para outras pessoas que ocupam o lugar daquela. Então, as coisas todas caminham para um nível muito mais amplo, melhor, mais adequado, mais funcional, mais cosmoético, mais evolutivo. Entende? Tem outras pessoas no lugar daquela. Não, eu acho difícil. A pessoa tem que pensar muito, porque quase sempre esses assuntos, eles são cronificados. Já vem de muito tempo. Sendo assim, não tem nada que vai fazer uma cirurgia de uma hora para outra, não. Tem que ir devagar. As coisas vão pouco a pouco, gradualmente. Quando eu falo paulatinamente, quer dizer, através de paulada, você vai recebendo na sua cabeça e tal, pouco a pouco. Paulatinamente. Gradiente, né? Pouco a pouco. Aos poucos. Não tem jeito, não. As coisas, às vezes, tem que ir mais devagar mesmo. Faz parte do serviço. Gancho lá da que Grace. Pegando o gancho da pergunta da Grace, para a gente saber quando que está na hora. Um dos indicadores, não sei quando aquela pessoa, ela não quer mais conviver com você, parte dela e não de você. Da outra pessoa, vamos dizer assim, ela já não... Às vezes mas às vezes não é bem assim não, porque às vezes a pessoa quer conviver com você, ela quer tirar partido de você. Às vezes é necessário, às vezes ela precisa. Tudo tem que ver, né? Tem que examinar as posições e os papéis que as pessoas desempenham dentro da tragicomédia. Ver como é que funciona. A dar caso, vamos examinar.
assistência, né? A tua intenção, no caso de assistência, também não é uma coisa que ajuda também? Essa convivência? Quando chega a um certo nível, se a sua intenção é boa e você já tem muito precedente, já tem exemplo, você já vem trabalhando há muito tempo, por exemplo, uma pessoa que pratica TENEPS há muitos anos, ela convive com todo mundo, ela já não quer deixar ninguém. Casa dela, ninguém deve ir embora. Então não interessa quem, pode ser o maior mega assediador, ela sabe conviver com ele. Entendeu? Agora, isso é preciso de ter gabarito, né? Vivência, experiência, precedente, exemplo, deve ter passado por aquilo. Agora, as pessoas, elas ficam doidas para ficar no Limepangeli, quer dizer, no mitox. Ela quer ficar livre daquilo, quer limpar, não quer energia da pessoa nenhuma perto dela. Nem sempre isso é o ideal. Enquanto ela estiver assim, ela vai ficar perto. Não tem jeito. Na hora que a pessoa está pouco ligando, é aí que aquilo desaparece. A pessoa às vezes vai embora, dá uma coisa. Quando menos espera. Tem um caso, por exemplo, eu vou contar para vocês, eu vi muitos casos iguais a esse, mas esse aí foi chocante. A pessoa tinha um processo de uma espécie assim de fazenda, uns lotes muito grandes do negócio da fazenda, e aqui de uma hora para outra começou a ficar, enriquecer demais. O valor do metro quadrado, uma condição, todo mundo interessado naquela área, etc. Ali já haviam acontecendo há muito tempo problemas com os vizinhos. E tinha um vizinho que tomava, praticamente era um mafioso da área toda, e criava problema com todo mundo. Então a pessoa já tinha feito tudo o que podia para ver se anulava os efeitos do cara em cima daquela área, não só dos lotes da fazenda dela, como também dos outros. Aí então, uma hora para outra, o negócio sobe, piora mais. Aí o cara fica até meio desatinado com a história. Foi nesse ponto que eles chegaram. Então, chegaram e foram me pedir o negócio da TENEPS. Explicaram os detalhes todos, aquele negócio todo, tudo isso. E eu vi o dossiê, o verdadeiro auto da justiça, o profeta dele, tudo eles levaram para eu ver cópia. Eu examinei aquilo tudo, vi e falei assim, não, aqui ó, eu estou sentindo aqui, que estão me falando, que tem um fator intercorrente, um negócio novo que vai acontecer. Ele vai perder o interesse de ficar aqui. Vai acontecer um negócio maior do que esse, ele vai sair. Se vai abrir, isso é bobagem. Já tem não sei quantos anos, isso aí vem há 30 anos, isso era da minha bisavó, passou para o meu avô, passou para o meu pai, agora está comigo, tem um outro vizinho, tem isso, tem aquilo. Eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, você dá um prazo de um mês, daqui um mês você torna a voltar a falar comigo, o que se passou? Isso é uma cidade do interior, não era no Rio. 15 dias depois a pessoa chegou lá com um presente para me dar. Aí eu vim, estou com a cara no chão. Aconteceu a coisa mais estupefaciente. Ainda falou, pior do que remédio da psiquiatria. O homem apareceu um negócio, que ele se interessou com o negócio, abriu mão de tudo, está vendendo as coisas dele todas e vai cair fora de lá. Não é que é possível. Agora, eu aí perguntei, para onde ele foi? Tem gente? Falei assim, não, parece que é um terrenão grande, ele está no meio do mato lá com as coisas, vai fazer uma nova vida com outras coisas, vai começar tudo de novo, mas com outras pessoas. Agora, então, vocês vejam, às vezes, a reação é do lado de lá, quando menos se espera. Depois disso, todos se casaram e viveram felizes pro resto da vida. Você está entendendo? É que a turma toda melhorou tudo lá. O era uma vez terminou no final feliz. Agora, ó, ninguém esperava aquilo. Agora, quem estava certo era o amparador, porque eu já devia saber, né, que o cara já estava em tratativas para fazer um negócio lá fora. E outra coisa, ele tinha que vender os terrenos que estavam ali, porque o outro que ele estava querendo comprar era muito maior e tinha que dar uma entrada grande. E ele não tinha. Então, aquilo ia resolver o problema todo. E foi o que aconteceu. E muita gente nova foi para lá, houve renovação, fizeram estrada. Enfim, a coisa melhorou. Melhorou tudo. Parece que a zona que era rural,
Hoje é até já urbana. Virou urbana. E houve tanta casa, tanta coisa. Aquilo que era fazenda virou lote, cidade. Mas você quer falar alguma coisa aí, Rosa? Na questiologia, o maior proveito que a gente pode ter aí dessa identificação é exatamente avaliar o quanto a gente está conseguindo viver com as diferenças, é isso? Olha, aí é ver, né? Como é que você reage perante aquilo que você não está de acordo? Que é adverso. Como é que você reage? Qual é o seu jeitão? Eu, por exemplo, eu não penso mal das pessoas, não. Procuro não pensar mal da pessoa. Mas eu procuro também esclarecer o que eu acho que está errado. Eu nunca fico calado. Eu falo o meu posicionamento. O certo é isso, né? O correto sempre é esse. É o jeito. Outras coisas piores que tem, por exemplo, na cidade moderna, é o vizinho de cima. Eu garanto que você levanta a mão quem é que já tem problema com o vizinho de cima num edifício de apartamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só aqui, ó. Quantas pessoas tem? Eu tenho umas 70 pessoas. Tem 20 que já passaram por isso. Esse é um dos maiores problemas que tem. Hein? 54? Mas vem que o negócio é sério. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Para ver. Porque isso envolve as coisas. Eu já tive um apartamento e o cara escrevia novela de madrugada. Mas não tinha no apartamento lá, eu vi isso há muito tempo, ele não tinha boa acústica. E outra coisa, ele, eu acho que bebia e deixava cair as coisas. Então toda hora se acordava. E ele às vezes trabalhava justamente na suíte do apartamento. Então era um senhor problema. Agora, na vida comum assim, o cara era muito afável, bonzinho, tudo. Mas não adiantava. Ele não tinha gabarito para trabalhar sem fazer barulho de madrugada. Tinha jeito. Então eu sei como é que é esse processo. Não é fácil, não. É duro. Outra coisa que é muito difícil em matéria de vizinho são aqueles negócios de fazer barulho pelas coisas e tipo oriental, chinês, indiano, que faz barulho. Aquilo também, em matéria de vizinho, eu já vi de tudo. Você sabe, eu trabalhei com muita gente e assisti muita gente em Copacabana, né? Morei em Ipanema lá mais de 30 anos. O que vocês pensarem, eu vi em matéria de vizinho de apartamento. Valdo. Que pensar? Valdo. Você pegou o último andar lá na Visconde de Pirajá, você pegou o último andar na Visconde de Pirajá, os dois últimos lá, por causa desse problema, né? Não, eu tenho sempre andar alto. Andar alto era melhor, né? Do que o andar Mas baixo. o último tem essa vantagem, porque né? há uma tendência seguinte, determinado tipo de insetos, eles vão só até a altura do 6º andar. Depois disso eles não vão. Então já ajuda. Outra coisa também, eu estudei demais isso no Rio para comprar imóvel. Você tem que comprar um imóvel que seja de torre, seja de um andar, um imóvel, quer dizer, um apartamento de andar inteiro, e que seja afastado da rua. Tudo isso são técnicas. Eu comprei, o caso só para você ter uma ideia, tudo isso. desse tipo, eu comprei 3 apartamentos na Visconde de Pirajá, tudo estudado. Entende? O apartamento, o edifício é afastado do alinhamento da rua. O andar é alto, e um por andar. Você está entendendo? E uma torre. O ideal é tipo torre, quer dizer, você recebe vento da lagoa, do mar, de tudo quanto é lado, aberto. Isso é que é o ideal. Agora aí, os insetos desaparecem, aqueles insetos bravos, por exemplo,
o jeito que dá dengue na cidade, o negócio todo, até o sexto andar eles vão. O sexto andar para frente é mais difícil. Agora, você não vê muitos corretores de imóvel falar essas coisas. Mas eu estudei isso tudo, para comprar os apartamentos, tudo certo. Eu peguei o dinheiro do meu consultório, apliquei na bolsa, ampliei o negócio, comprei apartamento. Até hoje eu ainda tenho, por causa disso. 2 eu conheço lá. Dos 3 que você falou, 2 eu sei, são afastados realmente da rua. Pois é, todos eles são assim. Lá ainda tem um edifício de apartamento desse tipo na Visconde Pirajá, que eu não comprei apartamento. Por quê? Ele era mal feito. Ele é até perto de um dos meus, mas ele é mal feito. Agora, esses que eu comprei são bons. Todos eles. Eu ainda tenho apartamento até agora, estão tudo alugado. Já tentaram me comprar esse apartamento, tudo quanto é jeito. Tem um deles que eu estudei tudo. Na hora que eu fui lá para comprar, eu comprei o apartamento em 12 minutos. Eu subi de sim, em 12 minutos eu comprei o apartamento. Um cara que está lá dentro. Esse é aquele perto ali da... Mas tudo que eu tinha estudado... Esse é aquele perto entre a Joana Angélica e a Vinícius ali, né? Não, esse que é o fora de série, que todo mundo vai lá, fica doido com o apartamento, que quer ficar com ele. Ele é o seguinte, ele é perto da Nossa Senhora da Paz. Isso. Junto da Chaica. Do lado do Chaica. Agora você vê o mar, você vê a praça, você vê a montanha, você vê tudo. Ele é fora de série. É um que é dono, morou um tempo, né? Lá, eu sei. Fora de série. Esse aí vários já quiseram comprar, mas eu não... Aquele é lindo, né? A vista é linda do mar, né? E outra coisa, ele tem uma certa segurança séria, tem embaixo, eu não sei hoje como é que é, mas embaixo tinha uma joalheria, então sempre tinha, parece que agora mudaram. Lá é muito seguro, a área toda. Os seremões já dispensaram completamente leitura e registro em suas pesquisas, já. Tem evolucionário que já fez isso também há muito tempo. Ele já tem tudo na cachola. Ao longo dessa minha existência, encontrei pessoas nas quais nunca fiz nada nessa vida. E as mesmas me tratam com rispidez, raiva, rancor, antagonismo. E o pior de tudo é que tem que conviver diariamente com as mesmas. Quando isso acontece, é porque em existência passada fizemos algo para essas consciências e temos que limpar na atual existência? É óbvio. Como se dá esse processo? Poderia detalhar a primeira coisa. Por que é que você não adoça as coisas para essas pessoas? Dê presente para elas. Você vai chegar a encantuá-las de uma tal maneira que elas não têm por onde ir contra você. Chega num ponto que você conquista. E quais atitudes devemos ter para superar? O problema é esse. Concessão. Não tem outro jeito, não. A vida é assim. Agora, vê se você se acerta com essas pessoas. Se a pessoa não se acerta, vai piorar mais. Aumenta o número daquelas pessoas. Ela não se acerta. Ela tem que se acertar para aparecer aquelas com quem ela se acerta. A primeira tem que limpar, né? O caminho, fazer concessão, não tem jeito. Hippolyte Léon Denisard Rivaio recebeu muito material para seus livros dos pesquisadores, Camille Flammarion, Sardou, Didier, Carlotti, que lhe confiaram apontamentos de quase 5 décadas. A família Bobin e o magnetizador Fortier também o auxiliaram bastante. Por que poucas pessoas sabem dessa história? Houve uma santificação desse grande professor e pesquisador? Ele contribuiu para isso? Olha, a pessoa está falando aqui do Allan Kardec. Agora, o que é que se passa? É só ver os livros do Canuto Abreu que falam nessas coisas todas. É o melhor que tem. Ele estuda o negócio do Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente o Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos, Dr. Canuto Abreu. Vale a pena que a pessoa vê. Agora, tinha uma opção de coisa que o povo ajudou, mas o Allan Kardec teve muito pouco tempo para fazer as coisas. Deve-se substituir o cochilo depois do almoço pela prática do EV? Não. O cochilo depois do almoço é muito importante. Eu já... como é que chama? Técnica da sexta. Eu já fiz esse verbete aí para a pessoa ver. Quando acaba a tertúlia, quase todo dia eu vou dormir. Porque eu não tenho tempo para dormir mais. É uma saída. Agora eu durmo geralmente 50 minutos, 1 hora por aí. Não passa disso.
O que você quer falar? Explica melhor essa situação que o senhor falou, que a gente tem que acertar com as pessoas que não se dá bem para parecer aquelas que você se acerta. Porque se a pessoa, enquanto ela estiver em briga com os outros, ela só vai fazer vocação de pessoas que vão brigar com ela. A hora que ela começa a sintonizar, se harmonizar, pacificar, viver em paz com a outra pessoa, ela vai atrair pessoas que pacificam. Isso é a regra. Tem gente que reclama disso a vida inteira. Por quê? E outra coisa, ela às vezes tem 5 pessoas que ela briga. Essas 5 anula 5.000 que poderia ajudá-la. É de 5, ela perde 5.000. Eu já expliquei isso, não sei para quantas pessoas na minha vida, milhares. Isso não é fácil. Isso é da natureza humana. A coisa difícil. Vive o processo egóico. As pessoas exigem muito. Né? Na semana passada você falou numa tertúlia, ou seja, falando assim dos opostos entre direitas e esquerdas, você falou a respeito do belicismo, do negócio do Chávez, do Che Guevara, do Fidel Castro. Naquela oportunidade eu te escutei, eu estava te ouvindo pela internet, de que, em geral, a esquerda é mais belicista, mais violenta que a direita. É assim mesmo? Você poderia me ampliar esse conceito? Não, porque atualmente, por exemplo, os negócios todos são da esquerda, presta atenção. Outra coisa, como é que fica? Por exemplo, na Segunda Guerra, nós temos que considerar o Estado da direita ou da esquerda? Esquerda. Agora o Hitler é da direita ou da esquerda? É da direita. Agora quem é que matou mais? Foi o Hitler ou foi o Stalin? Olha os fatos. Foi o Stalin. Todo mundo sabe disso pela situação. Não, porque pessoalmente... Então, é esquerda. Agora observa aí o resto. Esses paiseco pequenininho, paiseco que eu estou falando, com todo respeito aos países pequenos. Cuba, olha quantos poucos habitantes que tem. Quantos já mataram lá esses anos todos? 50 anos de morte. Esquerda. Olha a China. Onde é que tem mais pena de morte atualmente? China. É da esquerda? Da esquerda. Não, eu te perguntava isso pelo seguinte, para meu conceito, no caso, era como você também tinha falado a respeito de que dá a mesma coisa morrer de um tiro que de 14 facadas, né? Então, eu colocava mais ou menos nesses termos. A direita e a esquerda mais ou menos. Pessoal, esquerda e direita para mim é cuspir fora. Isso tudo é besteira. Interessa qual a intenção daquela pessoa ou daquele grupo político. Tá. Qual a intenção? Isso é que interessa. O resto é rótulo, é besteira, porque todo mundo mata. O processo todo é o seguinte, todo criminoso, homicida, mata. Porque nessa Esses caras são todos criminosos, homicidas. Agora, pela história recente, o que a gente nota é que a esquerda realmente tem matado mais que a direita. A direita nem aparece. Quem é que a direita no Brasil atualmente? É muito difícil. Os caras vão falar que esse cara de São Paulo, Serra, é da direita, só ele é 100%? Não, porque da direita aqui também tivemos alguns exemplos na América. Pois é, a direita foi a revolução, aquela situação toda e tal. Mas há coisa brava por aí. Porque ao mesmo tempo um cara nasce nesta vida à direita, na próxima vai na esquerda e aí vai, né? Ou seja, agora, a esquerda e a direita, coisa, portanto, eu acho que não é por aí que a gente tem que se basear para fazer a análise das coisas. Isso ajuda, mas não resolve. É bom falar no assunto, mas nós não podemos colocar isso, todos os nossos investimentos de pesquisa em cima de esquerda e direita. Que isso tudo, tem gente que acha que isso tudo é besteira já há muito tempo. Inclusive esses grandes aí que estudam o processo da politicologia, não é isso? Da sociologia, o processo da historiografia. Eles já julgaram esse negócio de esquerda e direita no buraco há muito tempo. O problema é o seguinte, quem é que tem má intenção, quem é que tem boa intenção? Isso é que tem que ver. O negócio não é fácil. Como você produz e como você distribui, né? Hein? Como você produz e como você distribui, né? E outra coisa, como é que está seu saldo final, né, da sua ficha evolutiva? Isso é que interessa, né? Agora, nós temos que estudar o processo da política.
Eu falei aqui porque quem reclama mais de mim atualmente são os blogueiros fanáticos espírita. E os blogueiros, ou gente que manda e-mail, lulista, fanático. Esse que tem reclamado mais de mim ultimamente. Somente depois que nós fizemos a tempestade publicitária, isso incrementou, aumentou, tanto um como o outro. Então são espírita fanático e lulistas fanáticos. São os tais que combatem a gente atualmente. Faz parte do serviço. Outra coisa, isso mostra que o nosso serviço está caminhando, senão eles não achariam ruim. Outra coisa, estão achando ruim porque eu falo aqui das coisas do Lula. Não pode falar. O Lula é uma personalidade inatingível, e intocável. Ele tem uma blindagem feita por Brasília. É um negócio que atinge o mundo inteiro. Mas, coitado, ele está mais com o traseiro de fora do que muita gente, com esse negócio do Irã, essas coisas todas, não está tanto assim, não. A situação está precária. Agora, vamos ver, né? A gente torce, a gente tem que torcer alguma coisa para o Lula, porque torcendo por ele, nós estamos torcendo para o Brasil, ele representa o Brasil, como é que faz? Alguma coisa tem que, né? Vamos torcer para ver se ele faz alguma coisa boa. Agora, ele tem ajudado realmente os despossuídos do Brasil, essa coisa toda, isso aí é bom. Atacou o que ele faz, é tipo Chico Xavier, etc. Madre Teresa de Calcutá, e outra coisa. De qualquer maneira, isso aí também é positivo, eu acho. Gostaria que o senhor me ajudasse a entender o que leva o indivíduo, uma consim, a não querer assumir que possui atributos que a diferenciam dos demais. Percebam a camuflagem quanto ao seu potencial de realização e à sua realidade consciencial quando comparada com a média dos indivíduos. O que pode estar por trás desse comportamento? Agora, vem cá, do jeito que a pessoa escreveu, a pessoa está falando da outra pessoa, está falando a meu respeito. É a meu respeito? Não. E se fosse também, a gente já ia mostrar umas coisas aí. A primeira coisa é o seguinte, às vezes a pessoa, ela não assume para poder ajudar. Outras não assumem para não ter responsabilidade sobre aquela posição. Então, o estudo a gente tem que estudar como é que é. Eu, por exemplo, algumas coisas que eu domino, que eu não assumo, se é que você está me envolvendo nessa história, eu não assumo que é para ajudar as pessoas, que você tem que ser igual a todo mundo para poder conversar com todo mundo. Porque senão, daqui a pouco você quer falar com o caramujo, ele não te atende, não é isso? A pessoa está fechada. E é a mesma coisa. Se eu bancar o caramujo, como é que fica? Eu saio. Então, o que pode estar por trás desse comportamento? Pode ser boa intenção e pode ser má intenção. Depende do caso em si, que a gente tem que estudar com calma. Agora, as pessoas, por exemplo, quase sempre elas agem, é bom a gente clarear isso para você, é uma senhora que está perguntando isso. É bom a gente clarear isso para você. A maioria das pessoas age ao contrário. Elas querem mostrar uma coisa que elas ainda não conseguiram conquistar. Então, isso é que é da natureza humana mais comum. Isso aí que você está falando é exceção. Dentro dessa regra, isso é exceção. Faço medicina e pretendo, depois da residência em radiologia, fazer uma pós-graduação em psicologia. Quais as vantagens de se cursar psicologia no processo consciencial? Seria mais útil priorizar a conscienciologia em vez da psicologia? Não, o que eu vejo é o seguinte, dependendo do seu, vamos dizer, seu objetivo na vida, da sua proex, você precisa de mais curso superior ou não? Isso aí tem que começar por aí. O que você pretende fazer com aquilo que você está estudando? Qual é a sua mega GESCOM? Qual é a sua obra-prima? Qual a sua idade? Você tem tempo para isso? Já colocou isso dentro da cronêmica? Você fez uma cronologia do que você vai fazer? Psicologia hoje são quantos anos, o mínimo? São 5 anos mais.
Medicina são 6. No mínimo você vai gastar 11 anos. Isso está tudo certo dentro da sua idade. A sua faixa etária permite uma condição dessa. E o que é que você pretende com o seu objetivo para fazer isso? O que é que a psicologia pode acrescentar para você alcançar a sua mega GESCOM? Eu acho que isso é o melhor que eu posso perguntar para ele aí, né? Para ver. Pensa bem como é que é. Agora, a conscienciologia é uma coisa para você estudar para o resto da vida. Não são nem 5 anos, nem 6 anos. São 100 anos, no mínimo, para a pessoa ir com isso tudo. Porque é o autodidatismo. A gente tem que estudar. Senão não vai, não. A conscienciologia estuda tudo sobre a consciência. A medicina, não. É para tratar a pessoa. A psicologia é a mente da pessoa. Agora, a conscienciologia não. É isso, mais aquilo, tudo que aparecer no cosmos. Então está danado. 5 anos de psicologia, 6 anos de medicina, 60 de conscienciologia. O que vocês acham? A média está boa? É por aí. O caso é esse. Eu estou na base já 14 anos para 78, são 64 anos já que eu estou fazendo o curso de conscienciologia. Meu. 64. Não, o jubileu já passou há muito tempo. Já passou. Isso aí eu já engoli. O processo é 14 para 78, 64. É a vida. Cada um faz o que pode. Né? Eu agradeço muito a vocês que me permitem fazer o curso até hoje, etc., diariamente, através da tertúlia e através dos verbetes da enciclopédia. Você sabe, verbete é um verbete ensaio. É um capítulo de todo dia. É uma aula. Isso aqui é um verbete aula. Verbete aula, verbete ensaio. Eu mesmo já usei essas palavras demais. O processo todo é esse. Algumas aí, a maior parte hoje tem 4 páginas desse tipo aqui. Tem muita coisa repetida, mas a gente tem que lembrar também que as páginas são grandes. Elas não são pequenas, elas são do tamanho de um livro maior aí que tem. De modo que isso tudo faz a pessoa pensar, né? Agora, 64 anos, eu ainda não estou sabendo muita coisa, não. Tem que trabalhar. Tem muita coisa pela frente. De modo que, como é que nós ficamos? Às vezes, o nosso amigo estudando psicologia vai melhorar alguma coisa nele, né? Alguma coisa que ele precisa da própria personalidade, às vezes é importante. Isso tudo ele tem que ver. Como é que a gente vai saber? Eu tinha estudado psicologia. Aí eu chego lá, eu já falei para vocês. A irmã chegou e falou, não, está aqui, ó, todas as matérias. É bobagem, doutor Valdo, não entra nessa não. O senhor sabe mais do que isso, está muito fraco ainda nosso curso de psicologia. Isso foi na década de 60. De lá para cá, melhorou muito. Hoje a psicologia está muito melhor. A cognitiva está com muito mais substância, etc. Tal. Depois disso apareceu a transpessoal, que eles não estudam muito, mas que é importante. Então já andou melhorando alguma coisa. Em alguns lugares, lá era uma irmã de caridade que fez isso para mim, era uma freira que dirigia a faculdade. Em irmã de caridade, você já viu, era tudo baseado no Papa. Agora que ela me mostrou o negócio do currículo, realmente só tem razão, não dá. Lá no curso do Sede Sapiense, que era ligado à PUC de São Paulo, o curso predominantemente era psicanálise, né? E era uma irmã também. É uma irmã, né? Era uma irmã de caridade lá que era responsável. E tem uns psicanalistas que são fanáticos, né? Eles dão aula, só pensam naquilo, tudo é daquele jeito. Mas depois foi abrindo, mesmo lá, depois o curso foi abrindo para outras linhas de pensamento. Agora, hoje eu acho que a psicologia evoluiu muito de lá para cá. Eu estou falando também, são 50 anos, né? Já é hora, né? Praticamente é metade do século do Freud, ou século XX. Metade do século passou. 40 anos do século passado. Não é fácil. É bastante tempo. É a vida. Mas agora, o que é que tem mais sobre o Professor Valdo, a respeito da intencionologia, que eu acho que é a base do oposto inassimilável, né? Princípio inassimilável do fato. Se algo não presta, não adianta fazer maquilagem, é isso? Não, eu perguntava a respeito da intencionologia.
se a conscienciologia tem algum tipo de classificação a respeito da intencionalidade. Bem, a intencionalidade ela pode ser cosmoética ou anticosmoética. Claro, eu achava, não, a respeito que poderia ter em conta intencionalidade primária e avançada. Dentro da intencionalidade primária... Você pode classificar desse jeito que vai. Avançada e ser também homeostática ou sadia e nosográfica ou patológica. Dentro disso ter uma categoria, né? A primeira coisa que tem que ver, a intenção é egóica ou ela é altruísta? A primeira coisa que tem que ver é isso, para classificar bem. Ela é egóica, é só do egão, ou ela é altruísta, ela pensa nos outros? Então poderia ter em conta, por exemplo, intencionalidade dentro da egocarmalidade, a policarmalidade e a grupocarmalidade? Você pode classificar isso de um jeito. Agora tem que especificar bem. Depende dos objetivos, né? Da intencionalidade. Poderia ter uma causa. A intencionalidade é coisa séria, básica, de tudo que a pessoa faz. Vale a pena pensar, ponderar, não há dúvida. Agora, o que mais? Tem mais alguma coisa com vocês aí sobre o assunto? Algo que ficou mais ou menos obscuro, mal parado na história? O negócio, como é o oposto, não interessa muito a vocês. É o outro. Mas fala. Eu gostaria de saber, as pessoas... Você está rindo, mas é verdade. Por exemplo, uma pessoa da conscienciologia, que se relacione, ou que comece a ter um relacionamento com uma pessoa que é evangélica, como que fica essa situação? Porque, para mim, me parece bem o oposto e inassimilável, né? Porque as duas... Você arranjou uma boa, né? O negócio não é fácil. Como é que fica a pessoa nessa situação? A primeira coisa é a seguinte, faz de conta que o evangélico, a pessoa, é um elefante. E você é uma formiguinha. Aí você vai sempre acertar. Você vai se colocar numa posição inferior e deixa a pessoa para lá. O elefante não vai se incomodar com formiguinha, é muito pequeno para ele. Às vezes é uma saída honrosa, paradiplomática, cosmoética, positiva. Entende? Agora, a pior coisa que tem é você chegar perto do evangelho na condição de elefanta e olhar para ele como se fosse uma formiguinha. Esse é que é o problema pior. Tá, mas se o elefante proibir a formiguinha de... Mas se o elefante resolver proibir a formiguinha de seguir as coisas dela? No caso, o elefante é a pessoa lá do evangelho, e a formiguinha... Quando o elefante é elefante mesmo, ele nem vê e nem leva em consideração que tem uma formiga. Então, é isso que é o outro aspecto que você tem que considerar. Não é uma esnobação, vamos dizer, anticosmoética. É um processo natural. Por exemplo, eu não brigo com a minha gatinha porque ela não está entendendo certos princípios da conscienciologia. Eu tenho paciência com ela, converso com ela com calma. Não, vamos entender com calma. Repito os princípios da conscienciologia para ela, direitinho. Não é bem assim. Se a gatinha resolver te proibir de vir aqui fazer tertúlia, como é que você vai fazer? Proibir o quê? Ele deu um exemplo do evangélico e da pessoa que é da conscienciologia. A pessoa vai me proibir de fazer tertúlia? Não, no caso lá do evangelho, existe casos disso, a gente mesmo conhece. Então, da pessoa, a parte da dupla, que é evangélica, proibiu. Exponha para mim o contexto, que eu não estou entendendo. Uma pessoa evangélica e a outra é da conscienciologia, tá? Aí a pessoa, a parte que é evangélica, ela proíbe, não quer que a outra venha para a conscienciologia, assista, faça as coisas. Não, mas ela pode proibir? Pois é, mas aí você falou, a gente tem que abrir mão. Eu não posso proibir. Primeira coisa, é proibido proibir. Valdo, eu acho que o exemplo da Magali é de um casal. Uma pessoa, é uma dupla, um casal. Ele evangélico e ela da conscienciologia. Não, mas você não explicou bem.
Quem é quem? É o macho ou a fêmea? Quem é quem? Quem é quem? Tem os dois casos. A mulher é consciencióloga e o marido é evangelicão. É esse? Tá bom. Tá certo. Agora, o que você quer? Esse relacionamento... Agora, quem é a cabeça energética do casal? É a mulher que é consciencióloga? Se for, ela já dominou o processo. Se ela não tem força energética e o marido é que domina o dinheiro, está danado. Está entendendo? Que aí ela não tem voz de nada. Então, a primeira coisa que tem que ver, eu acho, que é a primeira, a parte energética, depois a parte de sobrevivência. Agora, existe aí um aspecto que é a terceira posição. Existe filho? Não. Pois é. Então, aí já é uma... aliviou. É uma grande coisa, porque não tem filho. E por aí vai. Agora, analisa só essas duas coisas para começar. A parte de energia, que significa parapsiquismo, e a parte de economia, que significa sobrevivência. Pé de meia. Caso aí, o que eu vejo, a maior dificuldade é que um casal que já começa com abordagens totalmente diferentes, princípios diferentes, objetivos diferentes, como é que isso... Não começa. Primeira coisa que ainda não começou. Vamos falar franco, não começou nada. Um casal que vai fazer uma dupla evolutiva, se eles têm, esse aqui tem aquele objetivo, esse aqui tem aquele objetivo, eles não têm objetivo igual, não é dupla evolutiva. A evolução tem que ser uma evolução só. O objetivo é um só. Então, se é um processo desse, não é casal. Não é dupla, é um casal separado. É uma dupla separada. Isso. Não, ainda não constituiu a integração de nada. Sexo, gente, não mantém dupla evolutiva. Não mantém. Tá, mas aí você fala... Outra coisa, viver com a pessoa não mantém a dupla evolutiva. Há umas coisas sérias nisso. Só essas duas coisas. Sexo e viver com a pessoa. Conviver. Quer dizer nada. Então nós temos que examinar qual é o objetivo. Esse objetivo vem mostrar se há rapport. Se não há consistência, pode esperar. Porque quando os dois têm metas diferentes, pode esperar que vai ter um monte de coisa, tudo antagônica. Não é só isso. Se a meta é diferente, é porque tem um monte de antagonismo por baixo. Se de olhar os alicerces, os pilotis, as coisas todas, tem muito mais coisa. Daí você fala que o conscienciólogo tem que fazer concessão. Até que ponto? Aí eu pergunto se é ela que é a consciencióloga, até que ponto que ela vai fazer? Outra coisa, existe também o processo do rehearsal. Qual foi o ensaio que já foi feito por isso? O noivado, como é que foi do noivado? Que conclusão que chegou? Você viu qual percentual de possibilidade esse relacionamento sair bem? O noivado é que permite isso, para isso é que tem noivado. A pessoa tem que ter uma ideia do que vai fazer. Agora, a chance, a primeira coisa, no caso, como a mulher é consciencióloga, ela tem que ver, o homem é evangélico. Mas às vezes ele é evangélico só de forma, só pro forma, não é nada. Agora, ele é fanático? Ele cumpre os deveres do evangelho? Ele dá a participação dele todo mês, que é negócio? Ele frequenta os rituais, a situação toda que eles têm lá? Como é que ele é? Estuda aí, tem que ver. Agora tem outra coisa. Como é a entourage dele? Você sabe em francês o que é entourage. Estou falando da família nuclear. Quem é que... Tem alguém que tem ascendência sobre ele? É também do evangelho? É mulher? É a mãe dele? É a sogra? São as questões que têm que ser levantadas nesse caso para a gente falar alguma coisa, certo? Começa por aí.
Eu falei só 10%, ainda tem mais 90% tem que estudar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 27 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos 4 recados. Roberto, Festival, Meracílio, cursos de inverno, AMI, 40 manobras, Everaldo com 5 baias. Boa tarde. O Discernimento convida a todos para o primeiro Festival de Inverno da Cognópolis, que será realizado nos dias 26 e 27 de junho. No dia 26, a partir das 17 horas, teremos uma amostra dos talentos da Cognópolis, com música ao vivo, dança, artistas e gastronomia. No dia 27, a partir das 15 horas, teremos uma palestra com o pessoal da zoonose a respeito dos animais peçonhentos que podem ser encontrados na Cognópolis devido à proximidade com a mata. E depois dessa palestra teremos um passeio pela trilha ecológica. O Festival de Inverno é uma proposta do Discernimento com o objetivo de viabilizar projetos pró-Cognópolis. E o primeiro projeto será a trilha ecológica, que tem por objetivo a integração, a convivialidade e a saúde holossomática. Os ingressos podem ser comprados na Secretaria do CAEC, na Secretaria do Discernimento ou com os voluntários do Discernimento. Mais informações pelo telefone 2102-1400 ou pelo e-mail gerência@discernimento.org. Obrigado. Boa tarde. Estamos aqui para convidar a todos para os cursos de inverno, que vão começar no dia 9 a 11 com o curso arcovoltaico. Depois, no dia 12 a 15, nós teremos ciclograma parapsíquico pessoal. Seguindo, nós teremos mais um outro curso com o professor Valdo Vieira, no dia 16, que é pela manhã e à tarde. E após, nós vamos ter a jornada parapsíquica e o primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas. Então, o importante, por que eu falei de todos esses cursos? Que até o dia 15, nós vamos ter descontos especiais. Então, se você está interessado em participar agora nesses cursos, em julho, então faça sua inscrição pelo telefone 35 25 26 52, na secretaria, ou na secretaria aqui do CAEC. Boa tarde. Eu venho lembrar a todos que nesse final de semana ocorre o segundo módulo do curso 40 Manobras Energéticas. Esse segundo módulo continua aberto, sem nenhum pré-requisito. Isso quer dizer que é possível a pessoa se inscrever somente nesse segundo módulo. O curso ocorre aqui no CAEC e ele é ministrado pelo professor EPICOM Mário Oliveira, que bolou uma série de dinâmicas interassistenciais através das quais a gente vai exercitar não só a percepção das manobras, como a realização dessas manobras. Então, se você estiver disposto a passar um fim de semana trabalhando as suas energias junto com amparadores, sinta-se convidado para fazer a sua inscrição e vir participar conosco dessa maratona aí de fim de semana. As inscrições são no CAEC. Obrigada e até lá. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar, fazer o reforço do convite a todos para participarem do curso com Sincobaia, que vai acontecer agora nos próximos dia 2 a 4 de julho. E numa condição especial, a Consul está promovendo, agora no próximo dia 12, no Dia dos Namorados, um sorteio de 2 vagas e 2 inscrições gratuitas para um casal ou 2 pessoas que tenham interesse de participar do curso. Tá? Então, as instruções para participar desse curso: a pessoa deverá estar presente na tertúlia, tá? Vai ter ali ao lado do livro de presença, vai ter uma folha em que a pessoa vai se candidatar a esse sorteio. E no dia 12, então, a pessoa pode ter seu nome sorteado e ela poder convidar alguém. E para os teletertulianos, a condição é da pessoa mandar no dia 12, ou seja, somente no próximo sábado, a pessoa mandar
através do link de perguntas da tertúlia, o seu nome e o seu telefone, se candidatando também a ser sorteado. Tá? Então, aí no dia 12, no final da tertúlia, aproximadamente nesse horário, nós vamos fazer o sorteio das pessoas que vão poder participar gratuitamente desse evento da CONS. A gente aguarda vocês. O verbete eleito para amanhã é Miscigenação e Especialidade para Sociologia. Obrigada e boa tarde.